Essa paraxá é a única paraxá, vou adiantar, amanhã não vou dar shiur. Essa é a única paraxá de toda a Torá que ela começa no meio de um parágrafo. Vamos dedicar o shiur da Idun Ishmat Miriam Bat Moshe Yosef, mãe do Mauro, nosso querido Mauro, sempre acompanhando aqui ao seu shiurim, que seja para alegria, se Deus quiser. Amém. Então, é a única paraxá de toda a Torá que ela não tem um início de parágrafo. Quem olha a Torá, se você olhar a Torá, é tudo em colunas sem pontinho. Mas uma das únicas indicações que você tem de diferença de, sei lá, frases, assuntos, é um espaço. Às vezes pula meia linha, às vezes quase uma linha inteira. Então, essa paraxá, ela começa grudada com a anterior. Então, quando você vai lendo, você nem percebe, né, que está começando uma nova paraxá. E logo em seguida, então, tem o comentário dos sábios por que isso acontece. Então, uma das explicações é de que quando Yaakov Avinu, por favor, Yaakov Avinu, ele também, no momento agora que a gente está, ele vai reunir os seus filhos, ele está no seu leito de morte, ele vai reunir os seus filhos, para ele também se fechou uma porta de sabedoria, uma porta de profecia. E por isso, essa alusão da Torá, que ficou fechado sem nenhum espaço entre os dois. O que foi que ficou fechado para ele? Aqui tem uma passagem muito conhecida da Guimará, que Yaakov Avinu, quando ele reuniu seus filhos, ele queria contar para eles o segredo dos segredos. Qual que é o maior segredo de todos? Conhecer a mulher? Saber como a cabeça da mulher funciona? Entender a vaca vermelha. Que? Mashiach. Então, o Jairão, ele falou que esse é o segredo dos segredos. Por que é o segredo dos segredos? Que dia Mashiach vai chegar? Por que é o segredo dos segredos? Porque o Talmud fala para a gente 3 coisas. A pessoa não sabe, nunca vai saber. A pessoa não sabe da onde vai vir a parnassá dela. Você se forma de engenheiro, de repente você fica lá, se torna startup, né? Você se forma de dentista, de repente vai trabalhar com comércio. E a gente não sabe de onde vai vir a nossa parnassá. Encontra o cheque na rua. Encontra o cheque na rua? Opa, me fala onde encontra. A outra coisa, a gente não sabe o dia que a gente vai devolver nossa alma para o Criador. E a terceira coisa, a gente não sabe o dia que Mashiach, ele vai vir. Nossa, só um minutinho. A gente não sabe isso. Então, aqui a gente vê que é um dos segredos mestres. Ou seja, mesmo quem tem acesso aos segredos lá em cima, não sabe isso. Número 2, nós temos uma passagem do Talmud, um sábio chamado Rabi Shua ben Levi, um grande sábio, que ele tinha amizade com ninguém menos que o profeta Eliyahu Hanavi. Tomavam um café juntos, saíam para bater papo. E isso que o Eliyahu Hanavi já tinha falecido muitos séculos antes. Então, um belo dia ele conseguiu acesso para não falar com Eliyahu Hanavi. O Eliyahu Hanavi vai anunciar a vinda de Mashiach, mas ele conseguiu acesso para falar com o próprio Mashiach. Então, imagina que você tem aqui, à sua frente, o Google, pela primeira vez na sua vida. O que você vai perguntar? Você lembra quando a primeira vez veio o Google? É alguém que vai responder todas as suas perguntas. O que você vai perguntar? Quando veio o Mashiach. Tá bom. Então, você já veio preparado. Então, ele aproveitou e perguntou. Estou falando aqui de um grande sábio, que o interesse único dele é espiritualidade, Deus, Torá e etc., de todas as dúvidas que ele eventualmente poderia esclarecer com Mashiach, ele só queria saber quando que ele vinha. E aí ele falou para ele, o que ele respondeu? Hoje. Conhece a história? Ele falou, venho hoje. Passou o dia, ele não veio. Ele foi reclamar com Mashiach. Peraí, você me prometeu? Ele falou, hoje. Está escrito um versículo, hoje, se você escutar a voz de Hashem. Ou seja, eu estou pronto para vir hoje. É em um instante. É só vocês fazerem o que tem que fazer. Essa é a passagem. Então, aqui a gente vê que esse é um dos segredos máximos. E, por algum motivo, o Yaakov Avinu decidiu que ele iria contar para os seus filhos quando seria essa data. E, na hora, Hashem deu branco. E a pergunta é, por que ele queria contar? Se, afinal, Deus normalmente não revela isso para ninguém. E se ele queria contar, ele tinha um bom motivo, por que Deus não deixou? Essa é a pergunta do início dessa paraxá. Conhece esse Rá? Não? Mauro? Manolesco, fala, qual a sua dúvida? Então, e aqui é uma coisa interessante. Vamos se colocar na cabeça de Yaakov. Mashiach vai chegar hoje, com certeza, tá certo? Sim ou não? Sim ou não? Ótimo. Então, Mashiach ia chegar, olha, eu quero contar um segredo para vocês.
Daqui 3.500 anos, vai chegar Mashiach. Olha que boa notícia. O que vocês acham? Enquanto isso, vai ter holocaustos, vai ter sofrimento, vai ter guerra. Boa notícia, né? Boa. Se é que ele ia contar, para que ele ia contar? Não ia incentivar ninguém. Não ia ajudar ninguém. Então, qual que é a resposta? Então, a resposta é muito curiosa. Hã? Ele ia falar que ia chegar hoje? Quase. Então, na verdade, quando que Mashiach vai chegar? A pergunta que fizeram desde o início. Que se sabe da vinda de Mashiach. Desde que a Torá foi dada, se começa a perguntar quando será que Mashiach vai chegar. Então, quando vamos merecer, muito bom. Essa é uma opção. Tem outra opção, que é que Mashiach vai chegar no prazo final. Alguém já deve ter ouvido que o prazo máximo seria o 6º milênio, quer dizer, o término do início do 7º milênio, que seria o Shabat milenar, né, que são 6 dias da criação. O Shabat veio no 7º, então proporcional seria 1000 anos para cada dia da criação. O 7º dia da criação, ele seria correspondente ao Shabat, que seria o descanso total. Mas, diz o Talmud, tem 2 formas que Mashiach pode chegar. Beitá significa em seu tempo, ou Achishena, a gente pode acelerar a sua vinda. A gente pode adiantar a sua vinda, como você falou, através dos nossos merecimentos. Vocês já devem ter ouvido como que Mashiach vai chegar. Como vai ser a aparição dele. Então tem 2 possibilidades. Está escrito que vai ser um pobre montado num burro, ou pelas nuvens do céu. Se é literal ou não, que é um conceito muito bonito, que quer dizer um pobre montado num burro. O burro em hebraico se fala Hamor. Homer significa matéria. Um pobre montado no burro, significando que nós conseguimos dominar a matéria. Quando você monta no burro, significa que você consegue dominar. Então, não é simplesmente, pode ser que seja literal também, mas tudo que a gente está falando aqui pode parecer uma coisa tão esotérica, quer dizer, tem um sentido bem mais profundo. E se ele vem com as nuvens, hoje também está fácil de entender, ele vem de avião, né? É fácil. Ninguém falou, hã? Não pode perder o documento. Boa. Não me fala disso hoje. E aí, então, nesse contexto que a Gemara coloca para a gente, tem uma forma que ele vem, tem outra forma que ele vem, tem outra opção, por exemplo, se o Beit HaMikdash vem dos céus, ou se a gente vai construir do céu, então tem várias possibilidades dele vir. Na Gemara, você tem vários sábios que tentaram decifrar quando seria a data que ele chega. Por que você vai decifrar? Decifrar tem um risco muito grande. Porque se você fala, vai chegar tal dia e não chega, as pessoas vão passar a desacreditar. Então, o Talmud, ele traz para a gente essas datas, mas essas datas são como se fosse, a gente vai dizer, olha, é muito provável que vai chegar naquele dia. Qual é a ideia disso? Tem 2 ideias. Número 1, quando você está pensando muito em alguma coisa, esperando que aconteça, você vai começar a ficar pensando, será que é aqui, será que tal dia? Você começa a cogitar. Então, o fato que você tenta chegar em datas simboliza nada mais do que você realmente está vivendo com Mashiach. Certo? Em vez de você ficar cogitando quem vai ser o novo presidente, você fica pensando quem vai ser o novo Mashiach. O novo não. Quem vai ser o Mashiach. Quem vai ser, quando que ele vai chegar. Então, significa que isso era uma coisa presente na vida deles. Então, isso é muito positivo. E quando eles falavam, vai chegar em tal data, é uma maneira de dizer, olha, tal data é uma data extremamente propícia. Por exemplo, nossos sábios dizem que ele vai chegar em Nissan. Nissan é a época que a gente saiu do Egito, então é a data propícia que ele vai chegar em Nissan também. Mas eu não posso dizer que ele literalmente vai chegar em Nissan, porque nós temos a obrigação que ele vai chegar qualquer dia. Todos os dias a gente tem que acreditar. Então, existem datas mais propícias. O Yaakov Avinu, ele ia contar um segredo para eles. Qual que era o segredo? Isso aqui é uma coisa incrível que o Rebbe traz no Masihá, porque ninguém contou o segredo. O que ele ia contar? Ele não contou. A Torá omite. A Torá fechou o parágrafo para dizer que ele não contou. Chega o Rebbe e fala, vou te contar o que ele ia falar. Uma coisa incrível. E depois que você ouvir, você vai falar, poxa, tem todo o sentido. O que ele fala? O Rebbe fala que aqui faltavam mais ou menos 200 anos para que eles saíssem do Egito. Inicialmente, a saída do Egito seria uma redenção completa. Sofreram no Egito, vão para Jerusalém, constrói o templo, e agora é o final das épocas. Era isso que ele ia contar para eles, dizer, olha, gente, daqui, tá bom, não vai ser você, não vai ser teu filho, mas teu neto ou bisneto, ele vai chegar lá. Então, isso seria um incentivo para eles dizendo, olha, o Egito vai ser duro, vai ser difícil, mas você já consegue enxergar uma luz no final do túnel.
O teu neto não é uma coisa tão distante. Teu bisneto, para algumas pessoas, não é tão distante assim. E o que significa ele vai chegar? Vai chegar significa que existe uma maneira que, se a gente se esforçar, tem uma data propícia ótima para ele chegar, que é daqui a 200 e poucos anos. Era isso que ele ia contar para eles. Então, não seria algo como dizer, vai chegar daqui 3 milênios. Não, ele ia contar a data que seria a saída do Egito. E se eles tivessem essa informação privilegiada, de fato, Mashiach teria chegado. Por quê? Porque quando você sabe que ele está chegando, você vai se esforçar um pouco mais. Então, todos aqueles que talvez falharam na sua conduta ao longo desses 200 anos, iam falar, poxa, é ruim, é difícil, né? Eu sei de uma pessoa, infelizmente tem algumas, né? Mas pessoas que não tinham filhos por muitos anos. E depois de 10 anos, tiveram filhos. Se você chegasse e falasse, no dia que eles casaram, fala, olha, marcado, daqui 10 anos vai ter filho. Como vai ser o sofrimento desses anos? Quase nada. Muito mais leve. A incerteza causa pra gente muito conflito, muita decepção. Agora, se eu te falo, garantido, daqui 10 anos você vai ter, bom, 10 anos, eu vou esperar com calma. Quando você está na incerteza, é a pior coisa. Pode ser 1, pode ser 10, pode ser nunca. Então é muito difícil. Então, o que, na verdade, essa informação, se ele desse, agora dá para a gente entender por que ele queria dar, se ele desse essa informação, ele como pai do povo de Israel, Yaakov Avinu, ele iria, na verdade, garantir com que Mashiach chegasse, não passasse da data. Se ele falasse para eles, vai chegar aqui 200 anos, a conduta deles teria sido diferente. E tem uma passagem interessante, uma anedota bonita, 2 irmãos. Um era muito rico, mas ele não dava bola para o irmão dele pobre. Normal, pobre, rico, faz parte da... Bom, e aí eles estavam brigados. Infelizmente estavam brigados, não falavam por muitos anos. Bom, e chegou um dia que o filho do homem rico ia fazer o casamento. E aí ele convida o meu irmão, não convido, não convido. Ele falou, sabe o quê? Vou convidar meu irmão. Só que o irmão ainda estava muito chateado. E aí ele fala, não, eu não vou. Mas vai ter uma comida tão gostosa? Não, mas eu não vou. Meu ego não permite que eu vá. Eu não vou, que, né? As crianças escolhem ser felizes. Os adultos escolhem estar certos. Essa é a consequência. A criança briga por um instante, faz as pazes. O adulto, bom, quer ter a razão. Então, por ter a razão, então ele está muito preocupado, porque está muito tentado aí na festa. Vai ser uma festa e tanto. É uma oportunidade para ele se rever com o irmão, mas o ego dele não permitia. Bom, chegou no dia, ele falou, sabe o quê? Eu preciso garantir que eu não vou para o casamento. Tomou o banho, colocou o pijama dele de coraçãozinho, bolinhas vermelhas e deitou na cama. Só que o casamento, antigamente, passava nas ruas, né? Passava nas ruas, cidade pequena, e de repente ele começa a ouvir a música, ele começa a ouvir o barulho das pessoas, não sei o quê. Ele não aguenta, ele pula da cama e aparece no casamento com o seu pijama. O irmão vira e fala para ele, que bom que você veio, estou muito feliz, que bom que você aceitou o meu convite, mas por que você veio de pijama? Por que você não comprou um terno? Por que você não se vestiu? Então, os Hassidim dizem que assim também, Mashiach, a gente não quer ser pego de calça curta, como eu falo em português. A gente não quer ser pego de pijama. Vamos se preparar, ele vai chegar, é certeza. A pergunta é, como vai ser a nossa cara no dia que ele chegou? Será que a gente estava preparado ou a gente foi arranjar a nossa vida? Deixa eu garantir meu pé de meia, como a gente disse, deixa eu garantir as minhas necessidades, no dia que ele chegar, chegou. Ou será que eu estou me preparando para a vinda dele? Então, Yaakov Avinu, ele fala, ele queria ajudar o povo. Fala, olha, segura firme, é só 200 anos. Talvez, isso é um comentário meu, como a gente sabe que a gente deve esperar Mashiach todos os dias, talvez até antes, se vocês merecerem, mas olha, 200 anos é garantido. Então, a conduta dele seria diferente, e aí a previsão que ele teria dito teria se concretizado. Então, dá para entender o lado dele. Então, ele não iria dizer uma previsão de 3.000 anos, que não teria sentido. Ele iria dizer uma previsão de 200 e poucos anos. Agora, por que Deus não deixou? Mashiach teria chegado, teria resolvido tanta coisa. Nossas ações e, fala. Eles não fizeram? Não, mas ele não contou isso para eles. Por que ele não contou? Porque Deus não permitiu. Aqui vem o conceito do que significa Mashiach. Deus fazer milagre é fácil. Deus trazer Mashiach é fácil. Mas lembra aquilo que o
Mashiach falou para aquele sábio, Rabbi Yehoshua ben Levi, hoje, se vocês escutarem a voz de Deus. Se Deus aparecer aqui, é fácil fazer a voz de Deus. Se Deus faz milagre todo dia, é fácil fazer o que Deus quer. Se quem faz uma mitzvah ganha na loteria, está muito fácil. Essa informação privilegiada teria, na verdade, estragado, entre aspas, teria feito spoiler antes da hora. Esse spoiler, só essa informação, não deixaria com que Mashiach viesse de maneira plena. O que significa maneira plena? Que vem através unicamente das nossas ações. Se eu tenho essa informação, sabendo que ele vai chegar, isso seria uma informação que, entre aspas, é como eu vou dizer, bom, você fez uma mitzvah ganhando a loteria. Está muito fácil de servir a Deus. E não que ele quer criar dificuldade. Ele quer, na verdade, que a gente tenha um esforço e assim realmente a gente possa apreciar. Isso é Mashiach. Então, já te respondo. Você está perguntando se para Mashiach chegar, precisa cumprir todas as mitzvot. Né? Pergunta muito boa. Mas tem que fazer o que Hashem quer. Vamos ver o que quer dizer fazer todas as mitzvot. Mas o ponto é, tem que vir através do nosso esforço. Se ele desse essa informação, então não seria o Mashiach verdadeiro. Seria o Mashiach que veio de Deus. E não é o intuito para o qual nós estamos aqui. Qual que é a moral dessa história? Qual que é a moral dessa passagem? A moral dessa passagem é que quanto menos visão divina nós temos, quanto mais distantes estamos da época dos profetas, dos milagres, etc., mais valor tem nossas atitudes e mais propícia a época para o Mashiach chegar. Porque numa época onde eles tinham acesso à espiritualidade, é muito fácil. Se Mashiach significa algo que venha do nosso esforço, do nosso empenho, então, hoje mais do que nunca, isso com certeza, a gente se sente às vezes muito distante, muito materialista e assim por diante. Então, o que significa fazer o que Hashem quer? Então, fazer o que Hashem quer, ele colocou para a gente na Torá. Precisa que todo mundo faça todas as mitzvot, todos os dias, toda hora, senão ele não vai chegar. Hashem está esperando a perfeição de todos. Então, de minha parte, só um pouquinho aqui. Onde eu estava. Então, qual é a lição, qual que é a moral de toda essa história? Você perguntou se precisa fazer todas as mitzvot. Então, é claro, uma coisa é claro, que tudo que a Hashem pede da gente, a gente tem a capacidade. Agora você vai dizer, bom, eu consigo do dia para a noite, se eu não fui educado, se eu não fui acostumado? Não, o ponto é a tua direção. O ponto é o teu direcionamento. Cada dia eu estou andando em direção aqui ao crescimento espiritual. Esse é o ponto chave. Agora, cada vez melhorar um pouco. Cada vez melhorar um pouco. Um passo de cada vez. É isso que a Hashem espera da gente. Agora, vamos dizer, bom, você está dizendo, eu não faço coisas. Você acha que... Quantas pessoas perfeitas você acha que tem por aí? Sabe quantas? Aquelas que você não conhece. Né? Como se diz, você quer achar um shidduch, quer achar um casamento. A vizinha não. A outra não. Na Austrália deve ter. Né? Na Austrália, eu não conheço? Não, a minha é da Inglaterra. Né? Quando você não conhece, é perfeito. Né? Lá do outro lado do mundo, com certeza, deve ser perfeito. Até você conhecer, certo? Eu só sabe quantas famílias perfeitas eu conheço? Só aquelas que eu não conheço. Tá certo? Se for a filha do Rothschild. A filha do Rothschild. Não sei se sou. Na Inglaterra tem lá os descendentes de Rothschild. A gente tinha na Yeshiva, uma das Yeshivot que eu estudei, tinha o reitor da Yeshiva, o professor, o chefe, e tinha um dos professores. Ambos eram casados com primas. O sobrenome delas, é um sobrenome famoso, a família é muito abastada. Então, o primeiro a casar, casou com a filha do rico. E a gente fala que o outro se enganou, achou que era o mesmo sobrenome, mas casou com a parte pobre da família. Bom, falando do irmão pobre e do rico, vamos falar sobre a verdadeira riqueza. Então a ideia é, perfeição, Deus não espera, quer dizer, ele espera que cada dia a gente se melhore. Então, você vai dizer, Dom, mas eu estou muito distante. Estamos todos nós distantes da perfeição. A perfeição é a imperfeição. A perfeição é a gente cada dia dar um passo para frente. Então, não tem perfeito. Não, perfeito só ele. Não tem perfeito. Ele tem a diretriz que é perfeita. A gente tem a vida inteira para a gente tentar se alinhar com a diretriz que ele coloca para a gente. Cada dia dar um passo para frente. Agora, então, peraí, se eu vou olhar no mundo, será que agora é uma época propícia para o Mashiach chegar? Será que a gente está perfeito? Então, aqui tem uma regra de ouro muito interessante, que o bem se acumula. O mal se anula. Isso é uma verdade histórica e é uma verdade também pessoal. Historicamente falando, a verdade, ela perdura. Como a gente sempre fala, por exemplo, o povo judeu. O povo judeu foi pisado como a terra. Todo mundo pisa em cima. Mas, no final das contas, a terra fica olhando de braços cruzados, rindo para você. Pisa, pisa, pisa. Um dia você vai ficar embaixo de mim.
Então, os judeus a mesma coisa. Foram pisados por todos, mas estamos aqui. Né? Cadê todos os impérios? Que a gente estuda sobre eles, está no Wikipédia. Cadê o povo judeu? Fez o Wikipédia. Né? Então, essa é a diferença. Estamos aqui para contar a história. Então, a verdade, ela perdura. Então, esse mesmo conceito também acontece conosco. Quantos erros a gente faz no dia a dia? Vários. Só que os erros, eles se apagam. A gente se arrepende. Eles não têm sustentabilidade. É escuridão. Ele vai embora. Alguma hora ele vai embora. As coisas boas que a gente faz, fica para sempre. Então, o nosso bom é acumulativo. Então, quando a gente vai falar, será que a nossa geração é merecedora? A primeira coisa, a gente tem um acúmulo de todas as coisas boas que foram feitas desde o início dos tempos. Então, a gente está com crédito. E por isso, nossos sábios dizem que a nossa geração é como anões nas costas de gigantes. Somos anões espirituais. Quanto conhecimento a gente tem? Quão refinados somos nas nossas atitudes? Quanto a vida material toma conta, né, do nosso dia a dia, da nossa vida? Mas somos anões. Mas a gente está nas costas de gigantes. Então, às vezes, o gigante não consegue alcançar. Porque ele alcançou o máximo. Eu que estou um pouquinho acima dele, mas estou me apoiando nele, eu consigo alcançar aquilo que ele não consegue. Então, essa é a nossa força. Então, aquilo que a gente falou de Mashiach, então, todo esse trabalho já foi feito. E tem mais um detalhe interessante. Conforme as gerações vão passando, a liderança religiosa, de alguma maneira, vai decaindo. Decaindo. Temos líderes hoje? Líderes, verdadeiros líderes? Temos idealismo hoje? De qualquer, talvez no mundo árabe, né? Tem bastante idealismo, né? Temos fé. Temos fé. Mas assim, falta muita coisa, falta liderança. No mundo em geral falta liderança. Por quê? Uma das explicações é porque agora chegou a hora, não é que alguém vai te liderar, alguém vai te comandar. Pegar épocas de exércitos, época de monarquia, ou épocas dos Tanaim, dos Amoraim, dos grandes sábios, mestres da Mishnah, da Guimará, eram pessoas fora do comum. Agora, é como se fosse que Deus fala, olha, eu te ensinei a nadar, agora pula, vai sozinho. Te segurei até agora, dei as mãos para você até agora, agora eu vou soltar e você vai sozinho. E muitas vezes a gente sente isso. Eu vou fazer um comentário muito bonito que eu escuto do Rabino Jacobson, que eu escuto bastante o shurim dele, e uma coisa que se agravou bastante durante o coronavírus, que é a questão da ansiedade, né? Se a gente for comparar a nossa geração com algumas gerações atrás, sim, se a gente for comparar, o que será que nós temos hoje que todos, ou grande parte, né, da humanidade sofre de ansiedade? Sim ou não, Arthur? Você vai dizer, bom, será que a gente tem mais guerras que antigamente? Será que a gente tem mais fome que antigamente? A vida hoje é muito mais, para a maioria das pessoas, muito mais confortável, né, do que épocas anteriores. Então, o que aconteceu hoje que a gente não tem, que a gente sofre de tanta ansiedade? Essa é a pergunta que ele sempre faz. Porque hoje em dia é muito mais materialista do que antes. Somos mais materialistas. Então, você pode culpar a internet, você pode culpar... Tem milhares de fatores. Falta de fé tem milhares de fatores, mas ele traz uma coisa super interessante. Eu vou tentar trazer um exemplo. Vamos imaginar que você está tentando lavar uma panela bem suja. Então, no começo, o que você faz? Tira o grosso. Depois você tira o mais grosso. E depois, no final, fica aquele resíduo que você precisa passar com a esponja bem, bem difícil. Que é o que estava no fundo. Ele diz o seguinte, olha que interessante, uma conclusão dele, mas eu achei muito bonito. Ele fala o seguinte, ao longo da história, tinha muito sofrimento dentro de nós, reprimido. Só que a gente não tinha tempo para lidar com o nosso sofrimento. Ou você luta, ou você morre de fome. Assim foi a maioria dos tempos. Ou você luta pela sua existência, vai trabalhar, você não vai ter pão. Assim que funcionou ao longo das gerações. Então a luta era uma luta pela existência. Hoje a gente não precisa, a maioria das vezes, lutar pela nossa existência, por viver. Comida a gente tem casa, a maioria das pessoas, Baruch Hashem, é uma outra época completamente diferente. Então, o grosso, digamos assim, os judeus já mostraram, nós, os seres humanos em geral, mas nós, seres judeus, mostramos tanta fé ao longo de gerações, entregamos nossa vida, Hanukkah e Purim, quantas pessoas entregaram suas vidas pelo judaísmo e mostraram, olha, posso estar na fome, posso estar na guerra, eu sou judeu, vou continuar firme, etc. Hoje, holocausto, etc. Hoje, o nosso teste é o quê? O teste da abundância. Certo? Tem aquela passagem bonita, tinha um cara, saiu na rua com um chapéu. E aí, lá no céu, os astros estavam brigando, como que eles vão fazer o homem tirar o chapéu? Então veio o vento, ele falou, eu vou tirar o chapéu dele.
e faz o vento, faz o vento. Quanto mais colocava, batia o vento, ele segurava com mais força. E o vento tentou para todos os lados. O sol falou, deixa comigo. Brilhou bem forte, um calor. Aí o cara tirou o chapéu. Tá certo? Então, nós somos muito bons de navegar nas tempestades. Infelizmente, mas a gente aprendeu a navegar nas tempestades. Ao longo de todas as gerações, isso a gente já mostrou que somos capazes. A gente fala na Agadá, em cada geração eles estavam em cima da gente para acabar conosco, e Deus nos salva. A gente já mostrou isso infinitas vezes ao longo das gerações. Conseguimos, estamos aqui. Só parar e pensar, teu pai, teu avô, o fato que ele viveu para você estar aqui hoje, isso já é uma resiliência que já mostrou tudo. Então acabou a tempestade. Agora veio o sol. Ou seja, sobrou agora temos a chance. Vem agora, quando a pessoa está mais tranquila, ela começa agora a enxergar melhor o que está mais para dentro. Quando a pessoa está em módulo sobrevivência, a pessoa não consegue nem pensar em nada. A pessoa está com adrenalina lá em cima, né? A pessoa não consegue estar só em sobrevivência, como um animal. Agora que isso terminou, a gente pode começar a refinar nossas partes humanas. Então, o estresse, a ansiedade, todas essas coisas, né, que o mundo moderno hoje, que traz Parnassá para o nosso amigo, etc., né? Psicólogos, psiquiatras que hoje, né? Na guerra, meu pai sempre fala, meu pai é médico, ele fala, na guerra todos os malucos sumiam. Não tinha. Se você for maluco, não dá tempo para você ficar maluco, você morre de fome. Então para com essa loucura, né? Não dava para você ser maluco, né? É um conceito, claro, é um conceito. Não sei se aplica para todo mundo. Tem gente que é maluco mesmo assim, né? Mas a ideia. Então agora, a gente pode olhar para a ansiedade como o fato que não é atribuído a isso, atribuído àquilo, à modernidade, etc. Mas ele diz que isso, na verdade, que o fato que esses sentimentos estão saindo para fora, por exemplo, hoje, o máximo de respeito que você tem que ter com as opções das pessoas, tá certo? As opções, o cuidado que as pessoas têm com os animais, com as árvores. Quem pensava? A vida humana não valia nada. Alguém pensava no gato? Alguém tinha tempo para pensar na árvore? Né? Hoje você corta uma árvore, você vai preso. Né? O que você fala, imagina. Certo? Mas o que isso significa? Por um lado, pode ser uma obsessão, e que ridículo, etc. Mas significa que a gente está no final da panela. Falta bem pouquinho. Agora a gente já está trazendo à tona o final. Aquilo, a nossa parte que estava lá, reprimida, lá no fundo, que nunca a gente conseguiu lidar com ela. A Hashem está dando para a gente a oportunidade de agora a gente conseguir lidar com essas camadas do ser humano que nunca foram lapidadas. Então, mais do que tudo, não é um momento de se falar, poxa, a gente está num desastre, a gente vive um momento muito difícil. Não, pelo contrário. A gente está num momento de oportunidade muito grande. Lidar com coisas que nunca foram percebidas. Abuso, por exemplo, abuso doméstico. Nunca se falava abuso doméstico. Antigamente, tudo era abuso. Você tinha lá o monarca, você tinha lá o tirano, e não tem espaço. Hoje, você tem, poxa, a pessoa está sofrendo, um está sofrendo, olha o que aconteceu com ele na sua infância. Tudo isso é para a gente conseguir limpar e lapidar os resquícios que ainda sobraram ainda para serem melhorados. Então, isso é um dos grandes sinais, fala. Pelo que você está falando, vai fazer muita relação, porque você tem países que são muito prósperos, por exemplo, como o Japão, os países nórdicos, que têm altos índices de suicídio. Claro. E as pessoas materialmente, elas tem tudo. Então, aí você pode fazer uma análise. Bom, já que ele tem tudo, então nada diz nada. Então, eu estava lendo ontem, por exemplo, o cara ele é intoxicado pelos videogames. Intoxicado, que não é menos que uma droga. Então, quando ele vai lá, ele assiste e brinca no videogame. O estímulo cerebral é tão rápido que quando ele vai para a vida real, nada tem graça. Então, ele vive numa depressão. Então, você pode atribuir a 1 milhão de coisas. A questão espiritual, que foi a novidade, que esse rabino que eu estou tentando reproduzir, o que ele falou é que isso não é, além das causas mecânicas de como isso veio acontecer, existe uma causa espiritual. Que a causa espiritual que a Hashem está permitindo que a gente possa lapidar coisas que nunca foram lidadas antes. E essa é a nossa oportunidade. Então, Yaakov Avinu, se ele tivesse dado esse spoiler, nunca a gente teria chegado no fundo da panela. Então, por isso a gente diz que quanto mais tempo Mashiach demora, é igual o chumbo. Quanto mais ele cozinha, melhor fica. Né? Mas chega uma hora que ele queima. Então, se cozinhar demais, ele azeda. Então, a gente pede para Hashem, a gente fala, olha, já está no ponto. Daqui a pouco está passando do ponto. O tempero já está bom, já fizemos tudo. Não, mas se ficar mais um pouquinho, vai limpar mais. Tá bom, já fizemos a nossa parte. Então, isso é só uma maneira para a gente poder apreciar de como, quando a gente enxerga as dificuldades nossas no dia a dia,
Então, ao invés da gente falar, como a gente fala, o mundo está um caos, o mundo está um caos. Antigamente era melhor. Na minha época, a gente escuta isso o dia inteiro, né? O que a mídia vende para você é sempre dizendo, se está ruim, vai ficar pior. Você sabe, né? Aí você vai lá e compra o jornal, né? Todos os dias é a mesma coisa. Se está ruim, se está... Eu, Baruch Hashem, não, jornal, digo na internet, nem sei o que é jornal, mas nunca gostei de segurar aquele negócio e dar arrepio, né? Então, mas eu parei de ler jornal justamente por isso. Vamos preencher nossa cabeça com essa noção completamente diferente, e essa é a verdadeira noção. De tudo aquilo que o mundo pode parecer que está ruim, que está pior, na verdade, é a proposta, é a oportunidade que a Hashem está dando de tirar o fundo da panela. Aquelas coisas que estavam lá grudadas e nunca foram unidas antes, agora é a nossa oportunidade a gente dar. E para isso, a gente tem, nós, Yodim, dentro da Torá, Hassidut, a gente tem a parte profunda da Torá, que é uma luz mais profunda da Torá, como é chamada, a gente conseguir, quando a gente acende uma luz, a gente consegue enxergar aquilo que antes a gente não via. Então, hoje, a luz está mais acesa, por isso a gente enxerga, às vezes, mais as coisas negativas. Mas isso, a luz está aqui para a gente poder se orientar e melhorar. E dar um passo para frente a cada dia. Bom dia a todos. Bom dia.